tá? Que bênção estarmos aqui nesse dia em família espiritual, vendo uma homenagem tão linda como essa das crianças, homenageando as mamães que estão de parabéns hoje, porque hoje é o dia delas. A propósito, a todas as mães que estão aqui, reforço, feliz Dia das Mães. As mães, elas carregam uma missão muito linda de abençoar os seus filhos, de trazer consolo. A mãe é aquela que traz vida, que gera vida, ela é responsável por gerar vida na humanidade. Então, mamãe, que você possa curtir esse dia e todos os outros dias, porque as mães são bênçãos para nós, amém? Muito obrigado, mães, por tudo que vocês fizeram por nós, mães biológicas, as mães espirituais. Eu sou muito grato a Deus por todas as mães que o Senhor colocou perto de mim. Eu aprendo com cada uma delas, amém? Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Receba o carinho de nós, da igreja e também do Senhor. Hoje eu quero trazer uma mensagem à igreja, algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu creio que pode falar com você também. O tema dessa mensagem é o propósito da dor. Sim, em alguns momentos talvez nós estamos enfrentando desafios na nossa vida, mas entenda, tudo tem um propósito. Existe um motivo por detrás de todas as coisas que estão acontecendo em nossa vida. E entenda, quando estamos com Deus, tudo que acontece conosco é bom. O Senhor tem um propósito maravilhoso por detrás de tudo, porque o Senhor nos ama e Ele sempre quer o nosso bem. Nós nunca estamos desamparados, independente da situação. O Senhor está sempre conosco. Eu não sei como você chegou nesse dia aqui nesta igreja, neste lugar. Eu não sei como é que foi o seu dia. Eu não sei como é que foi o seu dia das mães. Eu não sei como tem sido os seus dias, o seu ano. Mas hoje o Senhor quer entregar uma palavra de esperança ao seu coração, porque quando nós nos deparamos com a verdade da palavra, nós podemos encontrar esperança para o nosso coração, amém? Você está preparado? Glória a Deus. Eu estava conversando há um tempo atrás com uma pessoa, e a pessoa estava relatando justamente o momento de vida dela. Ela estava expondo para mim, num aconselhamento pastoral, a sua situação, e realmente ela estava passando por uma situação muito difícil, muito dolorosa, e ela chorava muito. Ela estava assim, muito desespero por aquilo que estava acontecendo, e ela chegou a um determinado momento da conversa, que ela falou assim: olha, pastor, eu sei que um dia isso vai se resolver, eu sei que algo vai acontecer ali na frente, mas, aí quando ela falou mas, eu falei assim, mas o problema é que hoje está doendo, não é? Daí ela falou, sim, hoje está doendo, e está doendo muito. Mas o importante para nós sabermos é que, apesar do tamanho da dor, sempre existe uma esperança preparada para nós. Existe um presente guardado pelo Senhor, e é sobre isso que nós vamos falar nesse dia. Mas antes, eu queria trazer uma breve reflexão para você. Quando nós estamos passando por algum tipo de desafio, alguma disciplina do Senhor, alguma dor, a pergunta que eu deixo para vocês é: toda dor que existe por algum motivo? Eu sei que existe um motivo, mas você já se questionou sobre isso? Existe um motivo por detrás do sofrimento humano? Por que o homem passa por aquilo que ele passa? E se existe um motivo, esse motivo ele é bom ou ele é ruim? Ele é bom, vai trazer algo bom, ou ele é somente ruim aquilo que está passando? E se existe um motivo, como identificar o motivo de cada desafio na nossa vida? Esses são questionamentos que nós fazemos e muitas pessoas fazem diante de uma situação muito difícil. Mas entenda, existe esperança para nós. Essa palavra não é para te manter na dor, é para fazer você sair dela e encontrar o respaldo do céu sobre cada coisa que acontece na sua vida, amém? E eu quero trazer aqui uma breve explanação, eu quero fazer um convite para você conhecer um pouco como funciona, e tudo dentro desse assunto, tudo amarrado dentro desse assunto. Vou convidar você a participar de um dia comum lá em casa, e eu quero que você tente imaginar a minha rotina familiar, ok? Todos os dias lá em casa nós temos as mesmas rotinas. Vamos pegar os dias comuns, de segunda a sexta, onde as coisas se repetem sempre.
Lá em casa nós temos a mesma rotina todos os dias. Todos os dias nós acordamos no mesmo horário, nós temos os mesmos horários para sair de casa, para começar no trabalho, para ir para a escola. Todos os dias as coisas funcionam da mesma forma, existem as mesmas tarefas que nós precisamos fazer, os mesmos lugares para ir. Nós temos uma rotina que se repete todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu não sei se você gosta de rotina, mas as rotinas elas são necessárias para a nossa vida. Mas por que que nós temos rotinas e essas rotinas nós priorizamos fazer com que elas aconteçam todos os dias? É porque lá em casa nós temos um menino chamado Gustavo e ele tem 5 anos. O Gustavo, ele está em desenvolvimento, ainda ele é jovem e alguns estudos falam que você consegue implantar alguns valores dentro de uma criança até os 7 anos. A partir do momento que essa idade passa, você já não consegue ensinar algumas coisas. E se você não ensinar até os 7 anos, aqueles bons princípios, ele aprendeu alguma outra coisa. E essa outra coisa que ele aprendeu, que foi por causa de uma omissão, de uma coisa boa que não foi ensinada, é isso que ele vai carregar para a vida toda dele. Então o Gustavo, ele está com 5 anos, e nós então temos pouco tempo para ensinar os últimos valores que ele vai carregar para o resto da vida. É claro que nós vamos continuar ensinando muitas coisas a partir dessa idade, só que o fundamento, a base de todas as coisas, os valores principais que ele vai levar na vida dele, ele vai aprender até os 7 anos de idade. Só que nem sempre o Gustavo, ele gosta de algumas coisas que a gente quer ensinar. A tendência dele muitas vezes é querer outras coisas, mas nós temos pouco tempo. E se nós não ensinarmos agora, eu não vou ter tempo depois. Então lá em casa, quando nós estamos numa rotina normal, nós temos algumas batalhas que a gente enfrenta no dia a dia. Quer ver uma primeira batalha que nós enfrentamos lá? Acordar cedo. Acordar cedo, lá em casa, para o Gustavo, sempre é uma grande batalha. E não é só acordar cedo, é acordar, ok? Então acordar é sempre uma grande batalha. Eu canto todas as músicas infantis que você pode imaginar que falam sobre acordar, sobre bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Então eu canto todas as músicas, e eu pego aquela música, eu canto em várias línguas diferentes. Eu não sei falar várias línguas, mas ali na hora eu invento uma língua e ele gosta. Ah, que legal, cantou em espanhol, agora canta em inglês, agora canta em japonês, e inventa, e vai. São táticas para que eu possa tirar ele da cama. Só que ele não quer sair da cama, só que eu preciso ensinar para ele que não dá para ficar o tempo todo na cama. Eu também gosto de dormir um pouquinho até mais tarde quando eu consigo, só que eu entendo que não dá para ficar na cama sempre, e eu preciso ensinar para ele que acordar é uma dor necessária para o momento, e ele vai guardar esses valores para o resto da vida dele. Eu preciso ensinar a responsabilidade dele de sair de casa, ir para a escola, enfim. Quer ver uma outra coisa? Tirar aquele pijama quentinho e botar a roupa gelada do uniforme. Principalmente agora no frio. Não é uma batalha, é uma guerra. E nós precisamos falar, não, tira esse pijama, tira esse caminhão, mas esse uniforme está gelado. Pois é, mas é assim mesmo. Não dá para ir de pijama para a escola. Não dá para fazer isso. É uma dor necessária, você tem que aprender, tem que fazer, tem que ser assim. Quer ver uma outra coisa? Fazer a higiene. Então ir para o banheiro, escovar o dente, lavar o rosto, fazer xixi, pentear o cabelo. Para cada uma dessas coisas é um argumento. Vai, lava o rosto, tira essa remela do olho, vai, limpa. Vai, escova o dente. Mas por que eu tenho que escovar? Eu tenho que escovar, não importa, escova. É uma batalha todo dia. Só que eu preciso ensinar hábitos para ele. E se eu não ensinar agora, eu não ensino depois. É melhor ensinar esses valores agora, porque lá na frente ele não vai passar trabalho na vida dele. Então eu tenho que dizer para ele que hábitos agora, ensinar hábitos é uma dor necessária. O Gustavo sempre quando sai de casa, ele quer levar um caminhão de brinquedos para a escola. Ele quer levar todas as coleções de carrinhos. Ele quer levar todos os carrinhos dele. Aí não é só o carrinho, tem que levar a pista também.
porque o carrinho tem que andar em algum lugar, certo? Então ele quer levar as pistas também, a pista do carrinho, e ele quer levar um monte de brinquedo, e eu preciso dizer para ele que lá no colégio não dá para levar o brinquedo, não dá, existe o dia do brinquedo, que é sexta-feira, mas os outros dias ele não pode levar, e eu preciso ensinar para ele que nem sempre podemos fazer tudo o que queremos, não dá, não é assim que funciona. E ele tem 5 anos, é agora que eu tenho que ensinar para ele algumas coisas. Essa é uma dor necessária que ele tem que passar. Aí quando ele chega na sala de aula, ele sempre gruda na gente. Não, eu não quero ir, eu não quero ficar. E ele fica com aquela, é meio que uma insegurança e uma vergonha, e não quer sair, não desgruda. Não, mamãe, vem aqui comigo, fica aqui dentro da sala comigo, fica mais um pouquinho, senta aqui, vem cá, desenha comigo. E tem aquele desafio de desconectar, fica aí no colégio, e nós vamos trabalhar, todos os dias, é a mesma coisa, mas eu preciso ensinar para ele, que não dá para ser dependente sempre, ele não pode ser dependente nem independente, ele tem que ser interdependente, mas em algum momento, nós temos que ele ficar lá e nós irmos para outro lugar, é uma dor necessária que eu preciso ensinar. Aí quando nós vamos buscar ele no colégio, ele faz a mesma pergunta todos os dias, e é muito legal, porque a gente já espera aquela pergunta, ele fala assim, ele entra no carro, e olha para nós e pergunta, para onde nós vamos agora? Todo dia que a gente busca ele no colégio, ele faz a mesma pergunta, para onde que nós vamos agora? Por quê? Ele foi estimulado o dia inteiro no colégio, brincou, fez um monte de coisa, aí chega à noite, ele quer continuar fazendo as coisas, e a gente fala, não filho, hoje nós vamos para casa, frustração, não quero ir para casa, eu quero fazer alguma coisa, vamos no shopping, vamos no parquinho, vamos em algum lugar, vamos na casa de alguém, vamos fazer qualquer coisa. Não filho, eu preciso te ensinar a amar o lar, eu preciso te ensinar que às vezes tem que ficar com a família, e muitas vezes eu tenho que promover o tédio para ele, é uma dor necessária, é um momento que ele está passando, e isso vai ensinar coisas para ele, e à noite tem uma saga, é o jantar, aí vamos, janta, aí depois é o banho, vamos, banho, tem que ir para o banho, vamos de novo, vai, banho, aí daqui a pouco faz o devocional, para aqui, vamos ler a Bíblia, vai, eu quero ver o que tu entendeu da Bíblia, tu entendeu o que está escrito aqui, vai, devocional, ora, vamos, aí no final, o melhor de tudo, hora de dormir, o Gustavo ele tem uma máxima, ele fala assim, eu acho que não deveria existir noite, sempre deveria ser dia, porque para que dormir? É um tempo desperdiçado. 5 anos. 5 anos. Ele fala, para que dormir? O legal é brincar. O legal é fazer um monte de coisa toda hora. Para que eu vou dormir? É perda de tempo dormir. Eu quero brincar, eu quero fazer coisas. Mas eu preciso ensinar para ele que para ele continuar, existem momentos que eu tenho que parar. Isso é bíblico. Deus nos ensina que tem um momento que nós paramos, e é uma dor necessária que ele tem que passar no momento. Bom, mas o que a Bíblia fala sobre isso? E eu gostaria que você abrisse lá no livro de Hebreus. Nós não estamos projetando a Bíblia aqui, porque pastor Marcelo já falou sobre isso, nós queremos que você seja incentivado a ter um relacionamento com a Bíblia, e trazer a Bíblia até a igreja, seja ela em papel, seja ela no seu dispositivo. Então abra lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, Hebreus 12, 11, eu vou ler na versão NVI, ok? Hebreus 12, 11, quem achou diz amém. Glória a Deus, se você não achou, cola aí no irmão, e nós vamos ler, diz o seguinte, Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza, mais tarde, repita, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz, para aqueles que por ela foram exercitados. Olha o que esse texto ele está dizendo. Ele fala assim, olha, nenhuma disciplina,
nenhuma dificuldade que você está passando, nenhuma dor que você está passando, parece ser momento de alegria, no momento. Então aqui ele faz uma separação, existe um estado do momento, e o texto fala que no momento, a disciplina parece mais com tristeza do que alegria, só que o texto ele fala que é no momento, é só um momento, é só um período. E ele complementa, da metade do versículo em diante, ele fala algo, que ele fala assim, mais tarde. E o segredo está aqui, no mais tarde. O mais tarde. No momento, talvez o que você está passando, combina mais com tristeza do que com alegria. E eu entendo, realmente é difícil e é assim mesmo, e a Bíblia já te antecipou, parece mais com tristeza do que com alegria, só que ela também deixa escrito que é o seguinte, olha, apesar de agora no momento, os seus olhos estão no tamanho dessa dor, eu quero que você tire os olhos desse momento que é difícil, e eu não estou negando para você que esse momento é difícil, e eu quero que você coloque os olhos em outro momento, que é o mais tarde. É o que vai vir depois, é o que está sendo produzido para depois. Mais tarde vem o quê? Mais tarde produz fruto de justiça. Justiça porque tudo que Deus faz na nossa vida é justo, é correto, é certo. Deus ele não falha conosco, Ele não é injusto. O que está acontecendo com você vai produzir algo bom e justo, e também frutos de paz, porque se tem uma coisa que Cristo está preocupado em fazer é, essa guerra interior que você está enfrentando, por conta dessa dor, dessa dificuldade, ela vai passar, gente, essa é uma palavra de esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa dor que você está enfrentando, ela é momentânea. A Bíblia diz que nós passaremos por esse momento, mas tire os olhos disso. Coloque os olhos no presente que o Senhor está preparando para você. A dor não produz alegria imediata, no momento é tristeza. Mas a chave para o meu filho, para o Gustavo, passar por tudo isso, talvez ele não entenda ainda, mas nós entendemos, a chave para ele é mais tarde. Mais tarde, algo vai acontecer, é logo ali, é no virar da curva, está chegando, meu irmão. Talvez você veio até agora e você está somente, o momento é de tristeza, o momento é de tristeza, o momento é de tristeza, mas eu quero agora incentivar você a pegar esse texto e sair deste lugar, e começar a colocar os olhos naquilo que o Senhor está preparando, que vem logo ali, é logo ali. Mas isso é só um exemplo de uma criança, que às vezes não quer escovar o dente. Mas e quando a dor é mais profunda? Sabe, nós temos uma história na nossa casa, na nossa família. Nós perdemos um sobrinho, há uns anos atrás. Ele tinha mais ou menos 20 anos. E ele sofreu um acidente aéreo e faleceu. Na época, nós nos perguntamos, por que isso acontece? Por que esse tipo de coisa vem à tona? Por que passamos por isso? Hoje eu entendo que o mais tarde chegou. O mais tarde está chegando para a nossa casa. Hoje nós conseguimos ver que apesar de que a dor ela é profunda, mas o Senhor está preparando sempre algo novo para nós. Porque Deus ele não desperdiça as dores que vêm sobre nós. Deus não desperdiça nenhuma circunstância que acontece conosco. Como entender dores do tipo um pai que abandona uma família, ou um cônjuge que trai o outro, ou um negócio que vai à falência, ou uma carreira que não decola? Como explicar isso? A Bíblia explica. A Bíblia ela fala que mais tarde, hoje parece que não é bom, mas você não tem ainda dimensão, olhos nenhum viram, mente nenhuma conseguiu alcançar aquilo que o Senhor está preparando para nós, porque Ele está preparando algo para você. Ele está preparando. O Senhor não está alheio, Ele não está olhando de longe, não, Ele está perto.
Entenda uma coisa, a dor ensina. Hoje pode ser difícil, mas está produzindo uma colheita extraordinária mais tarde. O segredo é mais tarde, meu irmão. Hoje parece ser tristeza, mas amanhã, o mais tarde de Deus é justiça e paz. Hoje talvez parece ser choro, e você coleciona lágrimas, mas entenda, daqui a pouco vai vir frutos, vai vir transformação, vai vir alegria para você, vai vir, é promessa do Senhor. Talvez hoje você está sentindo dor, mas amanhã, o mais tarde de Deus é propósito, você vai entender, aquilo que eu passei fez sentido. Você precisa colocar os olhos nesse dia, onde você vai olhar para todas as circunstâncias ao seu redor, e você vai dizer assim, fez sentido, agora eu entendi por que eu passei por tudo aquilo. Talvez hoje você está passando por desconforto, mas o mais tarde de Deus é um caráter renovado, é uma vida purificada. Talvez você antes escorregava, tinha hábitos obscuros, vivia numa vida de pecado, e hoje o Senhor está te colocando numa situação de desconforto. O mais tarde de Deus é um caráter aprovado. Sede santos como eu sou santo, e é para lá que o Senhor está nos levando, a sermos como Ele, a estatura do varão perfeito. É para esse lugar que nós estamos indo. E o que mais a Bíblia fala sobre a dor? Você não precisa abrir, mas lá em Salmos 119, versículo 105, diz o seguinte: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, e luz que clareia o meu caminho. Talvez hoje você está olhando para a sua situação, e você não tem clareza do que está acontecendo. Ei, deixa eu te dar uma dica, acenda a luz na sua vida, acenda a luz, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos caminhos. Se você não está enxergando aonde trilhar, aonde colocar os seus pés, aonde colocar a sua vida, ei, acenda a luz, comece a enxergar tudo pela ótica bíblica, coloque a luz da palavra do Senhor na sua vida, porque ela coloca luz sobre tudo. Romanos 8, 28 diz, Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Veja, o segredo é amar o Senhor, porque quando você ama o Senhor, você tem alguém que está trabalhando para o seu bem. Imagine o Senhor trabalhando para você, em situações que você nem imagina. É o agir invisível de Deus. Quando você acha que Deus não está trabalhando, se você o ama, Ele está trabalhando por você, Ele está nessa situação. Não é porque você não vê que Ele não está, sim, Ele está vendo, Ele sabe o tamanho da dor, Ele conta a quantidade de lágrimas que está escorrendo do seu rosto, Ele conhece a sua situação, Ele trabalha para o nosso bem. Salmos 119, 71 diz o seguinte: foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Veja a lucidez do salmista. Ele fala, olha, foi bom para mim eu ter passado por aquilo, porque antes eu não entendia algumas coisas da palavra, mas agora eu entendo, eu aprendi os decretos do Senhor. Sim, foi difícil o que eu passei, mas agora eu entendo, tudo o que eu passei, agora eu entendo. Sabe, lutas nos ensinam sobre Deus e a sua palavra. Tiago 1:2 diz, a prova da sua fé produz perseverança, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Maduros e íntegros tem a ver com uma pessoa que é completa, que não lhe falta nada. Então, quando uma situação difícil vem sobre a sua vida, e você reage da seguinte forma, perseverando, se mantendo firme, não desistindo do Senhor, o Senhor vai completando a sua vida aquilo que falta, porque somos imperfeitos, estamos trilhando um caminho de aperfeiçoamento no Senhor. Então, quando a nossa fé é provada nas dificuldades da vida, e nós não saímos
do lugar, nós permanecemos com fé, o Senhor vai completando aquilo que falta na nossa vida, e nos tornamos íntegros. 2 Coríntios 4,17 diz: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Olha o que o Senhor está dizendo: aquilo que você tem passado, ele é leve e momentâneo, mas você hoje acha difícil e eterno. Mas por que você acha difícil e eterno? Porque você compara com a coisa errada. Se você comparar as suas dores do momento com a dor do outro, ou com a sua dor de ontem, você pode dizer: a minha dor é igual a do meu irmão, ou não, a minha dor é bem mais difícil. Mas aqui nesse texto de 2 Coríntios 4,17, ele está dizendo assim: o problema é que você está comparando a sua dor com a coisa errada. Você tem que comparar a sua dor com a glória, com o peso de glória que vai vir depois. Você não tem que comparar dor com dor, não, você tem que comparar dor com recompensa. Porque quando você comparar a sua dor do momento com a recompensa que o Senhor está preparando, você vai dizer: não, minha dor é muito pequena, porque olha só o que Deus está preparando para mim, olha a recompensa que o Senhor está preparando para mim. Minha dor é leve, vale a pena passar, e vai passar, e é momentâneo, é rápido, daqui a pouco acaba. Leve e momentânea. Por quê? Porque existe uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Não compare a sua dor com a dor do outro, não compare a sua dor com a sua própria dor, compare a sua dor com o peso de glória que virá no futuro. O mais tarde de Deus está chegando na sua vida. Daqui a pouco o Senhor está te dando um presente, daqui a pouco o Senhor está preparando uma coisa nova. É um peso de glória que pesa mais do que todas as dores que você está enfrentando agora. Aleluia! Sabe, então, a sua cosmovisão importa. Se a sua cosmovisão não for bíblica, as dores são pesadas e sem sentido, claro, com certeza. Agora, se a sua cosmovisão ela é bíblica, se tudo que você faz, pensa, fala, raciocina, decide, é sob a ótica da palavra, é colocando o filtro da palavra na sua frente, as dores que você está enfrentando são leves e são cheias de propósito. Mas a cosmovisão importa. Coloque Bíblia na sua vida, amém? E a Bíblia também fala, e é um personagem que eu quero me deter agora, está lá em Gênesis 50, uma pessoa que, a princípio, até os 30 anos de idade, se você for analisar racionalmente a vida dele, ele é uma pessoa que até os 30 anos, facilmente nós poderíamos dizer que ele era um fracassado. Uma pessoa que não deu certo, tudo deu errado para ele, as coisas não funcionaram para ele, e ele poderia ter dito assim: cara, eu vou desistir, porque olha só, tenho 30 anos, e só deu coisa errada até agora. Esse homem é José. José, ele foi, até os 30 anos, ele foi mimado pelo pai, o pai tinha ele como preferido da família, uma família grande. Ele foi atormentado pelos irmãos por conta disso. Ele foi vendido como escravo. Ele foi caluniado pelas pessoas que estavam próximo dele. Ele foi preso injustamente. As pessoas que ele ajudou esqueceram dele, não retribuíram o favor. José, até os 30 anos, ele era um fracassado. Fracassado, aos olhos do homem. E por que aos olhos do homem? Porque o homem, ele tem um problema. E esse problema precisa ser resolvido, que é o imediatismo. Sabe, o problema de lidar com a dor é que todos querem resolver a dor na hora. É na hora. Até porque a dor dói, certo? A dor dói. Então o homem, quando ele está diante da dor, ele quer resolver aquela dor no exato momento que ele sentiu ela. Só que a dor ela tem um propósito. A dor ela tem um propósito. Ela não está ali em vão. Ela não está ali para amaldiçoar você, ela está ali para abençoar você.
E logo ali na frente, mais tarde, daqui a pouco, a vitória vai vir. Mas é bem daqui a pouco mesmo, é bem perto, porque é leve e momentânea. Quando estamos diante de uma situação difícil, e nós não conseguimos encontrar um motivo plausível e claro sobre aquilo que está acontecendo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e Deus ministrou isso na nossa conversa, e Deus também falou isso comigo, que existem dores que servem para apenas uma coisa: nos aproximar de Deus. Basicamente isso. Quando eu procuro, tento encontrar por que essa pessoa está passando por isso, deixa eu entender o propósito que está acontecendo, e nós não encontramos. Existe um propósito básico que vem diante dos nossos olhos. Temos um caminho para nos aproximarmos de Deus. Porque tu pensa, a pessoa, ela está passando por uma situação complexa, aí o que ela faz? Antes, ela não orava muito. Ela foi aconselhada: olha, vai em direção ao Senhor, te consagra a Deus, ora, faz uma campanha de oração, acorda cedo, acorda na madrugada. Quantas pessoas eu vi que estavam diante de uma situação e elas fizeram um propósito de tantos dias para acordar 3 da manhã para orar. Meu Deus! Mas antes ela não fazia isso, e agora ela está orando, na madrugada. Aí essa pessoa, ela não lia a Bíblia, nunca dava tempo. Aí veio uma situação difícil, o que ela fez? Começou a ler a Bíblia, porque ela precisa de uma resposta. Então antes não era leitor da Bíblia, e agora passou a ser um leitor da Bíblia. Então antes ele não orava, e agora ele está orando muito. Antes ele não lia a Bíblia, e agora ele está lendo a Bíblia. Antes ele não jejuava, e agora ele faz 7 dias só na água, e ele está jejuando como nunca. E nós estamos agora olhando para essa pessoa, que antes da dor, ele era de um jeito. Depois que começou a ter a dor e a dificuldade, o cara mudou, está uma outra pessoa, está mais calma, mais serena, a fé aumentou, o linguajar mudou. A gente vê que o Espírito Santo está atuando na pessoa. Ela não servia na igreja e começa a servir. Ela não ia numa house, ela começou a ir. Não falta nenhum culto. A pergunta que eu faço para você é: tem ou não tem propósito essa dor? Tem ou não tem? É claro que tem, porque em última instância ele se aproximou do Pai. Aquela dor fez com que ele fizesse uma coisa que ele nunca fez, que é a única coisa que Deus quer: se relacionar com o homem. Em última instância, Deus quer um relacionamento conosco, e se Ele está vendo que você está distante dEle, Ele vai te dar um sinal: ô filho, eu quero você perto de mim. Vamos montar uma situação aqui então, para que você se aproxime de mim, porque, filho, é bem melhor estar perto de mim, do que longe de mim, é bem melhor. Então, quando nós ainda temos dores, é porque nós ainda temos um espaço entre nós e Deus. E Deus, Ele está no lugar dele de soberania. Se Deus te mostra que existe um caminho até Ele, qual é a nossa função? Dar os passos em direção a Ele. E muitas vezes as dores nos promovem isso. Então, se ainda existe dor, é porque ainda existe distância entre nós e Deus. E Deus, Ele nunca vai dizer: não chegue perto de mim. Não, Deus, Ele vai dizer: vem, eu quero que você venha. A dor é um sinal de que posso me aproximar um pouco mais de Deus. A dor é um sinal que existe ainda um caminho entre nós e o Senhor, e é a nossa responsabilidade corrermos em direção a Ele. E quando nós corrermos em direção a Ele, nós vamos encontrar um Pai que quer nos abraçar, quer colocar um anel no nosso dedo, quer botar uma sandália nos nossos pés, quer trocar as nossas vestes, quer dar uma nova vida para nós. Ele faz uma festa quando Ele nos recebe de volta. Existe um lugar, existe alguém que está esperando por você, meu irmão. Talvez você está há muito tempo longe do Pai, e você está se perguntando assim: por que isso está acontecendo comigo? Ei, a resposta é porque você está longe dEle. Ei, existe um caminho,
e você precisa dar os passos de fé em direção a Ele. Então, corra em direção ao Pai, porque a partir do momento que você se desafiar a correr para o Senhor, você vai perceber que existe alguém lá que quer receber você. O Pai está de braços abertos. O mais tarde de José chegou. O tempo de glória, a glória do Senhor na vida de José chegou. A partir dos 30 anos, a vida de José mudou. E entenda, esse dia está chegando para você, o dia da virada, o dia que não mais choro de tristeza, não mais decepção, mas o dia, esse mais tarde, ele está chegando. José, ele foi colocado num alto cargo no Egito, e ele entendeu que as suas dores estavam cheias de propósito, e eu quero rapidamente deixar aqui, compartilhar com você 4 marcas de quem entende que as suas dores possuem propósito, amém? Você está comigo? Abra sua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 50, e você pode deixar aberto nesse texto, Gênesis 50 a partir do versículo 15, o último capítulo do livro de Gênesis, Gênesis 50, versículo 15, diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecado de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. A primeira marca de quem entende que suas dores possuem propósito é a mudança do choro. A mudança do choro. Então, uma pessoa que ela está debaixo de uma dificuldade, ela possui um choro constante. E esse choro, ele tem um significado: eu quero sair dessa situação. Essa é a razão do choro. A pessoa chora porque ela não quer mais sentir aquela dor. Semana passada o pastor Marcelo pregou aqui sobre Salmos 30, e ele falou que existe sim uma noite escura, que muitos passam, mas o choro ele é temporário, ele é apenas um visitante passageiro. Existe um momento que o dia chega, e o dia chega para todos nós, é uma promessa do Senhor sobre a nossa vida. Existe um tempo de choro, de dor, mas a alegria, ela virá sobre nós. Sim, existe uma alegria que está logo ali, é o mais tarde de Deus, está quase chegando, esse dia chega. E quando esse dia chega, um novo choro também surge. É um choro de uma pessoa que não se envergonha, porque mesmo diante de uma terrível dor, permaneceu fiel o tempo todo. Ele não arredou o pé, apesar da dificuldade, ele colocou a esperança dele no futuro. Ele começou a se aprofundar tanto em Deus, que ele percebeu: sim, está difícil, mas tem uma promessa de Deus sobre a minha vida. Eu sonhei, eu vi esse sonho, o Senhor me mostrou quando eu era mais novo. Então eu preciso permanecer, porque esse dia vai chegar. O Senhor já me mostrou o futuro, o fim das coisas estão escritas desde o início. Quem permanece fiel, o mais tarde chega. E aquele choro de tristeza, eu profetizo sobre esta igreja, que encerrou o tempo de choro de tristeza. A partir de agora nós vamos chorar de alegria, daquele que colhe, daquele que rejubila, daquele que festeja os feitos do Senhor na sua vida. Mas nesse momento, enquanto ainda estamos no processo de alcançar esse lugar de alegria, nós somos tentados a pegar atalhos, porque a dor dói e nós queremos resolver a dor. Sabe, quando você sente aquela dor nas costas,
aquela dor lombar, que em nome de Jesus, se alguém está com dor lombar, está curado em nome de Jesus também, agora, nesse momento. Mas você tem dois caminhos: ou você toma um analgésico só para aliviar a dor, ou você faz um caminho mais difícil, que dura mais tempo, mas ele é mais eficaz. Você vai numa fisioterapia, você faz alongamento, você vai para uma academia, você se exercita, você faz aquilo que é o correto. Só que ele dura mais tempo, mas ele é mais eficaz. Nós somos tentados a pegar atalhos, porque diante da dor a gente só fala assim: eu só quero sorrir um pouquinho, eu só quero um pouco de paz na minha vida, eu só quero um pouco de paz. Só que diante dessa tentação, de querer aliviar a dor, muitas vezes nós pegamos alguns atalhos, do tipo assim: eu não aguento mais o meu ambiente de trabalho, não suporto mais aquelas pessoas. Só que você está lá por um propósito divino, para ser luz naquele ambiente, mas você não entende que as dores têm um propósito. Aí você toma uma decisão mágica, que é o quê? Eu vou sair do emprego, como se isso fosse resolver. Ou talvez você diz: o meu casamento não tem mais jeito, somos incompatíveis, porque eu não quero mais. Aí você tem uma brilhante ideia, você diz assim: eu vou sair do meu casamento, como se isso fosse resolver a dor. Ou talvez você se ofendeu com o seu líder de house, o seu líder de ministério, você diz: eu vou sair da house, eu vou sair do ministério, ou vou sair da igreja, porque o fulano não me cumprimentou. Ei, não pegue atalhos. Você está nesse lugar, você está nessa situação, porque existe um propósito. Calma, a dor vai passar, a dor não é para sempre, calma. Dura mais um pouquinho, porque logo ali, o mais tarde chega para todos nós. Sim, nós não nascemos para sentir dor a vida toda. A dor, ela é muito difícil. Mas quem aqui já engravidou e teve filho sabe o tamanho da alegria que é depois que a criança nasce. A dor é terrível do parto, mas quando a criança está no colo, a mãe sente uma alegria como nunca ela sentiu na vida. José não pegou atalhos, e ele pôde ver a mudança no coração dos irmãos. Ele pôde dizer assim: eu suportei a dor, e eu pude ver a bondade de Deus. Antes José tinha um pranto, tinha uma veste de pranto, mas agora ele pode dizer: agora as minhas vestes são de alegria, porque eu permaneci fiel, e agora estou vendo a bondade de Deus sobre a minha casa. Aleluia! A segunda marca de uma pessoa que entende que suas dores possuem propósito é a prova do coração. Versículo 18 de Gênesis 50 diz o seguinte: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha o que José falou: estaria eu no lugar de Deus? Existem momentos onde estamos diante de uma dificuldade, onde as nossas intenções, o nosso coração será provado, é a prova do coração. Nós somos tentados, diante da dor, sermos juízes das nossas próprias causas, e nós queremos definir para nós mesmos o que é bom ou ruim para nós. Nós tomamos uma decisão de governar a nossa vida, de governar o rumo das coisas. Um dia Paulo, ele estava com uma dor, e ele fala sobre um espinho na carne, lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, ele fala sobre um espinho na carne, e ele falou que 3 vezes pediu ao Senhor para que removesse aquele espinho na carne, e ele falou: Deus, essa dor está difícil, eu não quero mais isso, remove isso de mim. Qual foi a resposta do Senhor para ele? O Senhor disse: a minha graça te basta. Sabe o que significa a minha graça te basta? É assim: Paulo, é o seguinte, deixa eu te lembrar de uma coisa. Até um tempo atrás você estava perseguindo os cristãos, você estava atolado de pecado, você não tinha salvação,
você estava destinado a uma morte eterna. Mas sabe o que eu fiz? Por graça e misericórdia, eu te removi daquele lugar, e eu te dei salvação, algo que você não poderia conquistar com as próprias mãos, e eu te dei de presente, a graça, a salvação, o dom imerecido. Então, Paulo, diante dessa dor que é leve e momentânea, deixa eu te lembrar de uma coisa, a salvação que você recebeu é o bastante para você. Você hoje, nesse momento atual, por conta da graça que eu te dei, você já tem motivos suficientes para se alegrar. Você já tem todos os motivos do mundo para sair desse lugar com esse espinho na carne e sorrir, e se alegrar, e viver uma vida de leveza. Por quê? Porque você estava salvo, você está salvo, você estava morto, mas agora você vive. Você conheceu a vida verdadeira, sabe, Deus é soberano sobre a nossa vontade, não é sobre o que nós queremos, mas é o que Deus quer, é tudo sobre o Senhor. José, ele foi provado diante dos irmãos dele, então quando ele viu os irmãos dobrados diante dele, prostrados diante dele, ele reviveu o sonho, ele reviveu aquilo que ele viu lá atrás, e ele estava com a faca e o queijo na mão para se vingar, porque agora ele tinha autoridade na mão, o pai dele já tinha falecido, então ele era o maior sobre todos, então ele podia fazer o que ele queria. Só que José teve o seu coração provado e aprovado, ele poderia se vingar, mas ele não se vingou. Só que José entendeu que não era somente não se vingar, não era somente não fazer nada, Deus estava olhando se junto com os irmãos dele prostrado, o coração de José também estava prostrado diante de toda aquela situação. Você está comigo? Então não era só ele não fazer nada, era assim, deixa eu ver se o coração de José também está prostrado diante do plano que eu tenho para a vida dele, porque o plano ainda não acabou, não é porque ele está por cima, não, existe muita coisa ainda para acontecer. Ele não era uma vítima, e qual foi a resposta de José? Estaria eu no lugar de Deus? Não, eu estou tão prostrado quanto vocês diante dessa situação, eu estou tão prostrado quanto vocês, amém? Terceira marca, Gênesis 50, 20, leia comigo o versículo 20 de Gênesis 50, que diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A terceira marca é a lucidez da mente. Sabe, nós erramos e somos muito tentados a tentar esquecer as dores que nós passamos. José, ele lembrava de tudo, e o que impede muitas pessoas de avançarem naquele algo a mais, naquele mais tarde que virá, é porque elas acreditam que a solução das coisas é esquecer, e eu entendo, porque muitas vezes lembrar de algumas dores ainda machuca muito, porém a lembrança de algumas coisas aumenta a convicção do propósito. Deus, ele não se compromete em nos fazer esquecer, o poder está em lembrarmos do porquê aquela dor existe, o foco está no propósito que vai ser cumprido logo ali, no mais tarde. A promessa divina não é de compensar a nossa dor com ausência de dor ou com esquecimento daquilo que aconteceu, não, é olharmos para a abundância da recompensa, porque as nossas dores são leves e momentâneas. A solução não está em esquecer aquilo que vivemos, mas a solução está em olhar para aquilo que virá, o presente, a vitória, a recompensa que Deus vai entregar nas nossas mãos, e ela é muito mais pesada, ela vale muito mais do que as dores que estamos passando, e além do mais, sem lucidez, nós não conseguimos ressignificar a nossa história, e ressignificar não tem a ver com dar um novo significado para as coisas, não, tem a ver com dar o significado certo para aquilo que você está passando, porque Deus não desperdiça nenhuma dor, amém? E para finalizar, a quarta marca de quem entende suas dores, que as suas dores possuem propósito, é o cumprimento do propósito, é quando a coisa acontece, é quando o dia chega. Versículo 21 diz assim: por isso, não tenham medo, eu
sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deus sabia que haveria escassez naquele tempo. Haveria um tempo de fome, era 7 anos de abundância, mas depois 7 anos de muita escassez. Ia faltar comida para o mundo inteiro. E Deus precisava que a humanidade continuasse. Ok? Não poderia todo mundo morrer de fome, só que precisava de alguém que fosse administrar essa crise, que fosse administrar essa situação, que tivesse capacidade para resolver esse problema. Então quem foi o escolhido? José. José foi escolhido para essa missão, mas até ele chegar nessa posição de administrador do Egito, ele precisava passar por uma sucessão de dores. Sabe, nós também somos escolhidos para uma missão. Você tem uma missão. Você tem uma missão no seu casamento. Você tem uma missão com seus filhos. Você tem uma missão no seu negócio. Você tem uma missão lá naquela repartição pública que você está trabalhando. Você tem uma missão nos lugares aonde você foi inserido. Só que essa missão não necessariamente está isenta de dores. Mas quem se mantém firme vai ver os propósitos se cumprindo. Vai ter dor? Vai. Mas entenda uma coisa, a recompensa é muito maior. A recompensa é muito maior. A recompensa é tão boa, tão boa, tão boa, que aquilo que nós vivemos, nós vamos dizer assim: eu faria tudo de novo, de tão bem que eu estou agora. José entendeu, ele falou assim: olha, eu vou sustentar vocês, fiquem tranquilos. Se eu tivesse que viver tudo isso de novo, eu viveria, porque agora eu estou vendo o cumprimento dos propósitos de Deus na minha vida. Eu estou entendendo que foi para a salvação de muitos, para que eu tivesse passado por isso. Existe propósito em nossas dores, amém? Coloque-se de pé. Eu creio que Deus, Ele falou algo ao seu coração, amém? Você não está aqui em vão. O Senhor preparou esse ambiente para que você entendesse que as suas dores têm um significado correto. É um significado diferente daquilo que você imaginava. E quando eu olho para esse tema, eu me lembro muito de Cristo. Jesus, Ele era 100% Deus, é 100% Deus, mas teve um período que Ele foi 100% homem também aqui nessa terra. E Ele veio a este lugar para cumprir um propósito. E tem um texto lá em João 12 que fala justamente sobre isso. Sobre Jesus refletindo sobre o seu propósito aqui na terra. E o texto diz assim: agora meu coração está perturbado. Por que o coração dele está perturbado? Porque ele está passando por dores, dificuldade. Ele está vendo que a cruz está logo ali. Ele está vendo que o espeto ia atravessar as mãos e o pé dele. Agora está perturbado o meu coração. E o que direi? O que eu farei com essa situação? Pai, salva-me desta hora. O que Ele vai fazer com isso? Ele vai pedir: Deus, me livra disso. Remove esse cálice de mim. Me tira dessa situação. Qual é a resposta da própria pergunta dele? Ele diz: não. Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Nós estamos sendo levados a um tempo onde nós vamos encarar as nossas dores com fé e com esperança, a ponto de dizer assim: Deus, eu não vou arredar o pé dessa situação, porque eu entendi que por mais difícil que seja, existe uma esperança para a minha vida, existe uma vitória que está logo ali. Essa dor tem propósito, essa dor tem motivo. Então, Pai, glorifica o teu nome na minha vida. Jesus, Ele não fugiu da dor, Ele enfrentou a cruz. E sabe por que Ele enfrentou a cruz? Sabe por que Ele passou por toda a dor que Ele passou? Porque Ele queria salvar a mim e a você. A salvação era a recompensa. A salvação era a recompensa. E nós usufruímos hoje dessa bênção. Jesus, Ele não fugiu da dor, porque Ele queria te entregar um presente. E esse presente você não conseguiria sozinho. Você não alcançaria
com as próprias forças, mas o Senhor conquistou para você. O Senhor conquistou a salvação para nós. Sabe, a pior coisa não é viver, não é a dor, mas é uma dor sem propósito. Jesus está na sua dor. Ele sabe o que você está passando e Ele está com você. E o recado do Senhor é: olha, eu sei o que é passar dores, mas eu também sei o que é vencer a dor. Eu sei o que é passar por essa situação. Você não está sozinho. Eu entendo você. Eu entendo as suas lágrimas. Eu entendo. Eu sei o que é passar por dores, mas fique tranquilo, eu estou com você. O Senhor está conosco. Você não está sozinho. As suas lágrimas não são em vão. Não são. O mais tarde de Deus chegou. Esse dia de bênção